Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia. Então, meu nome é Ulisses, ela já falou, trabalho na instituição Beneficente Nosso Lar, a gente desenvolve lá esse trabalho de palestras, de cursos, enfim, e nós estamos fazendo um estudo desse livro aqui, que é um excelente livro para quem vai fazer o Evangelho em casa, que ele narra a primeira vez que foi feito um Evangelho no lar. Então, Jesus e seus discípulos sentados em torno da mesa conversando. E aí eles vão discorrer sobre vários temas. Um deles é justamente esse que nós trouxemos na noite de hoje, que é chamado o valor do serviço. Então nós vamos passar rapidamente pela história para a gente conversar um pouco sobre o que é realmente o valor do serviço. Então, eles estão sentados lá em torno da mesa e o Felipe vai começar a falar algumas coisas sobre um texto que eles leram de Isaías, sobre uma passagem do Antigo Testamento que eles leem do Isaías. E eles começam a discutir sobre a justiça e a injustiça. Então, enquanto todos estão conversando ali, vocês imaginam nós fazendo evangelho, nós recebemos a presença dos nossos colegas espirituais, aqueles que outros também que vêm assistir o evangelho na nossa casa, mas imagina a presença física do mestre ali do lado, não é? E quanto ele não vai ter para falar para nós. Então, ele pede a palavra, logicamente, todo mundo já vai ter uma atenção ali redobrada sobre o que ele vai falar, e ele vai começar a contar uma história. Ele vai dizer o seguinte: existia um fariseu que todo mundo conhecia ali, ele era um dos maiores doutores da lei, conhecedores de todas as passagens do Evangelho, seja do Novo Testamento, seja dos profetas, todas aquelas coisas. E ele tinha tudo isso decorado. E ele também, quando ele passava nas ruas, ele era objeto de cortejo, as pessoas se dobravam perante ele, as pessoas rendiam reverência para ele, e aí ele era conhecido por ter aquela pessoa que tinha uma vida absolutamente perfeita, sobre todos os aspectos ali da lei. Então, ele se alimentava de uma maneira muito cuidadosa, frugalmente, ele se vestia impecavelmente, e ele tinha o hábito de não falar com qualquer um. Ele escolhia muito bem as pessoas com quem ele falava, porque não era com qualquer um que ele falava. Então, a gente vai notar que vai acontecer algo semelhante aqui. A gente está falando de uma epidemia que aconteceu lá, a gente passou por uma pandemia, que é o mundo todo, epidemia é uma coisa um pouco mais localizada. Então vai acontecer uma peste, e aí um anjo, um espírito, um ser de luz, vai se dirigir a esse local e, em nome da providência, ele vai procurar por alguém que possa ajudar, por alguém que possa interceder em favor daqueles que estão precisando. E aí, ele vai se lembrar, logicamente, ele precisa dessas pessoas que fazem isso para ajudar os sofredores. Ele vai se lembrar justamente do nosso amigo fariseu. Qual será que vai ser a reação do fariseu, não é? Então ele vai recorrer ao fariseu, mas o fariseu estava tão preocupado com aquela questão de aprender, aquela questão de conhecimento, com aquela questão de seguir todas as regras, os preceitos lá das escrituras, que ele não registrava absolutamente nenhum pedido do anjo. Ele não tinha espaço na mente dele para que ele pudesse registrar esse pedido de ajuda. E aí, como é que ele vai ajudar fazendo isso?
Então, o Jesus está contando a história, né? Como cooperar com o emissário divino? Ele evitava qualquer contato com alguém ou com o mundo que ele julgasse vulgar. Então, o anjo insistia no chamamento, mas ele não respondia a esse chamamento. E aí o anjo, obviamente, não vai ficar esperando que o fariseu resolva de bom grado ir lá, tá? Já que ele não respondeu a nenhum dos chamados, o anjo vai sair procurando por outras pessoas. E aí ele vai procurar, logicamente, por pessoas que também sejam sábios e que também tenham algum conhecimento. E qual foi a resposta? Nenhuma. Aqueles que eram julgados como sábios e que eram entendidos e que eram conhecedores não estavam dispostos de maneira nenhuma a ajudar. Mesmo que isso fosse uma decisão inconsciente, não uma decisão consciente de alguém que fala, eu não vou fazer isso porque eu não quero. Simplesmente porque não passava pela cabeça dela que ela precisasse fazer alguma coisa naquele sentido. Ninguém queria se arriscar. Eu vou me arriscar a pegar uma doença dessa para ajudar alguém? Eu não. O que aconteceu há pouco tempo atrás aqui, a gente lembra? Eu me lembro quando eu fui internado com Covid logo no começo, e parecia que a gente entrava no hospital e falava, morri. Porque era todo mundo que nem astronauta, só você sem nada ali. Eu falei, meu, não vou sair daqui. Foi complicado. Então, nenhum deles deu nenhum espaço para atender a esse tipo de socorro. Qual foi a alternativa do anjo? Bom, já que os sábios não querem ajudar, já que as pessoas que poderiam e têm conhecimento para isso não querem ajudar, eu vou chamar qualquer um que esteja disposto a ajudar. E aí o anjo, aqui, vai chamar um ex-presidiário. Alguém que já tinha cometido um crime, mas que ele queria, de qualquer forma, se regenerar. Acho que a luz não deixa que o apontador apareça, mas dá para ver aqui em cima. Esse ex-presidiário, esse condenado a um crime, ele de pronto atendeu ao chamado. E aí ele passa a obedecer aos chamados do anjo no seguinte sentido: ele vai enterrar cadáveres insepultos, ele vai arrumar maneira de socorrer as pessoas que estão precisando, ele vai aliviar a dor através da conversa, inspirando coragem, inspirando boa vontade para que todos pudessem ser atendidos. Enfim, ele passa consolação e esperança para todas essas pessoas. E com isso, ele ganhou um grande adiantamento. Adiantamento no sentido de espírito, adiantamento no sentido de moralidade. Então ele foi crescendo, ele foi conquistando créditos espirituais. E aí, diz aqui, né? Ele acaba atendendo muito bem ao chamado, ele aproveita essa oportunidade de crescimento, dado que ele era uma pessoa que já tinha mudado, ele já tinha se arrependido. E o arrependimento é uma questão muito importante nessa questão. Ele se arrependeu e ele mudou. Então, nós, passando em diante, vamos ver que os presentes registram essa pequena história. Os presentes eram aqueles que acompanhavam, eram os discípulos de Jesus, e vão escutar a seguinte conclusão do mestre: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de se cristalizar-se como se fosse uma joia rara, sem proveito. Se o amor cobre uma multidão de pecados,
o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar desse convívio. Então, olha só o que ele está dizendo. O conhecimento puro e simples não vai te garantir de absolutamente nada se você colocar mãos à obra, se você não usar. Não era o serviço que a gente está falando? Então, nós precisamos estar prontos. Falhou o microfone, né? Falhou. Então, nós precisamos estar prontos ao serviço. Não é sempre que vai aparecer oportunidade, mas quando aparece oportunidade, nós temos que estar atentos, e às vezes a gente também precisa procurar a oportunidade, não é ficar só esperando ela acontecer. E aí, os ouvintes, que eram esses todos que estavam acompanhando, simplesmente se retraíram e não falaram mais nada. A partir disso, eles estão sendo também convocados ao trabalho, convocados a fazer algo por essas pessoas. Então, se tira disso a conclusão de que o trabalho, o serviço, aqui se fala santificante, mas é qualquer coisa que seja edificante, qualquer coisa que seja no sentido de fazer o bem ao próximo, não só a si mesmo. Então, mais uma vez, quando ele fala pecadores, a gente vai esmiuçar um pouco essa palavra em seguida. Eles se convertem e recebem a companhia, aquele momento em que a gente, no livro dos Espíritos, que tem uma passagem que fala que os Espíritos vão acompanhar a quem eles sintonizam, a quem eles simpatizam. Então, os bons Espíritos, eles vão nos acompanhar se, e somente se, nós estivermos em um caminho voltado ao bem e ajuda ao próximo. Porque se nós não estivermos fazendo nada, eles não vão simpatizar com a nossa atitude, não é isso? Então depende de nós. Então, aqui para fazer um pequeno parêntese, nós vamos falar do que é o pecado. Na Grécia Antiga, existia arqueiros. E ali tem o alvo. Quando o arqueiro ele fazia mira e ele errava o alvo, falava-se pecado, porque errou o alvo. Então o pecado é você fazer algo e errar o alvo. Não por intenção, mas porque simplesmente aconteceu, errou. E aí a gente ressignifica, admite em primeiro lugar o erro, depois nós vamos ressignificar ele. Ou seja, o que é ressignificar o erro? Aqui nós temos nesse quadro duas figuras onde existe uma pessoa que está remoendo as falhas e está deixando com que a falha, o erro, o defina, e o outro aqui, mais à direita, ele está fazendo diferente. Ele está usando o erro e a falha como algo de construção. Então, se eu cometi um erro e eu não fui mal intencionado para cometer esse erro, se eu cometi um erro inconsciente, ele é um erro e eu descobri que isso é um erro, eu vou admitir que errei. Às vezes é difícil. Eu vou admitir que errei, então eu vou usar esse erro para o meu crescimento, é a ressignificação. Aí eu vou examinar esse erro para saber o que eu aprendo positivamente. O erro sempre tem um lado positivo, sempre. O que esse erro me ensinou? Ele me ensinou tal coisa. É o aprendizado. Então é daí que a gente vai tirar esse aprendizado. Então, em vermelho, a gente destacou aqui que o erro é erro quando não é intencional. Porque se eu tenho uma fé, aí é intencional. E aí a gente deixa de ter um problema de prova para passar a ter um problema de expiação. Sabe a diferença? Na prova, nós vamos passar por provinhas e vamos indo. Na expiação, nós temos que voltar e reparar todo o mal que nós fizemos. Nós tivemos em fazer esse mal. E aí, por isso, ele se torna motivo de expiação. E a expiação sempre é um
pedido. Nós vamos pedir para passar por isso quando a gente compreender. Aí, nós separamos aqui uma mensagem do Espírito Augusto Silva por Chico Xavier, essa se encontra no livro Ideal Espírita, e ele foi um dos idealizadores da FEB e da Revista Espírita, da Revista Reformador, né? Então, o que ele faz? Ele trabalha muito no início, trazendo o Espiritismo para o Brasil, e ele, nessa passagem, ele vai falar sobre os justos e os injustos. Lembram que a gente começou justamente na discussão do Felipe lá sobre o Isaías, do Velho Testamento, dos justos e dos injustos? E aí o Augusto Silva ele vai dizer assim: cada manifestação da criatura atende a um objetivo determinado conforme a necessidade da experiência. Então, nós temos necessidades completamente diferentes um do outro. Então, não dá para colocar todo mundo na mesma cesta. Por isso, a gente tem que ser complacente, entender, compreensivo, entender as outras pessoas. Todos nós temos, embora compartilhemos experiências em conjunto, também temos algo a resolver. Então, toda a intenção, ele vai dizer aqui, é potencial de procedimento. Quem ostente o conhecimento nobre ou paz interior, já surpreende em si mesmo a força e a razão para engrandecer a própria estrada. Então, se você tem um pouquinho de conhecimento ou um pouco de paz, são os dois extremos, né? Eu conheço, eu posso passar alguma coisa, ou eu tenho muita paz, então eu posso dar um pouco da minha paz para aquela pessoa que está ali nervosa, atarantada na vida, não é assim? Então, ele continua dizendo, para que nós estendamos o socorro ao caído sobre o jugo de hábitos viciosos. Tem hábitos mil, tem 1000 problemas, a gente nem precisa aprofundar nisso. Então, nós vamos receber aqui, ele fala, a confiança engastulada, reacende o luz da confiança daquele que está tão preocupado com alguma coisa. E aí, fortalece os ideais superiores das pessoas. Ele fala que bruxuleiam é o movimento do fogo na vela quando ela toma um vento, assim ela balança, né? Então a pessoa sabe, a pessoa conhece, mas ela está ali em dúvida. Então a gente precisa usar um pouco do nosso conhecimento para reacender. É uma conversa, às vezes, de alguns poucos minutos, a gente pode mudar a existência de uma pessoa para melhor. Compreende os fortes, mas solidariza-se com os oprimidos. Isso é essencial. Foi o que o fariseu não fez, porque ele só se preocupava com aquelas pessoas que eram do convívio dele. E aí ele fala, não só ergue a misericórdia, mas exalta igualmente a justiça. Buscar ser justo com as outras pessoas. E agora eu acho que um dos mais importantes, que a Joana de Ângeles também fala isso, de outra forma, mas ela também diz isso, distribui o pão e a cartilha do ensinamento. A Joana, ela disse assim certa vez, nós não vamos conseguir ensinar o evangelho para quem está com o estômago doendo de fome. Primeiro, você dá o pão e depois você fala. Senão não tem, não dá, não consegue. E aí, na própria fala do Cristo, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Por que isso? Porque, na verdade, todos nós aqui temos os dois lados, mas nós podemos ajudar. Quem são os pecadores? A gente já falou. São aqueles que erraram o alvo. Não por intenção. Simplesmente aconteceu.
o teu erro de hoje não é o mesmo erro de 20 anos atrás. O erro de 20 anos atrás, eu costumo dizer sempre, se fosse hoje não aconteceria. Mas há 20 anos atrás a gente tinha outra cabeça. Então, lembra daquele desenho. Vamos deixar o erro se ressignificar? A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode entender diferente. A gente pode buscar o que houve de positivo em cima daquele problema. Sempre tem. Então, partindo aqui já para o nosso final, a gente vai chamar o André Luiz numa mensagem que chama Escuta, meu irmão. Ele vai dar alguns conselhos, a gente selecionou alguns aí, porque a mensagem é bem extensa. Não é a fortuna material que te faz rico. O que te faz rico é a aplicação dignificante das utilidades que retens a benefício de todos. A riqueza material não te faz rico. Por isso que está lá na Bíblia, no Evangelho, dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico chegar no reino dos céus. A gente está em um planeta de provas e expiações, e a grande parte da população do planeta é pobre. Alguém sabe dizer por quê? Porque quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, a gente sabe que a prova da riqueza ela é muito dura e ela é muito difícil passar. Então a gente pede para vir pobre. Porque é mais fácil. Só que aí a hora que chega aqui, esquece e fica revoltado. E tem também as questões de aquele que foi muito rico e não usou bem. Aí já é um reverso, aí é uma expiação. Então, não é a fama terrestre, a claridade que te coroa o nome, e sim a bênção do céu sobre a reta conduta que abraçaste em favor do bem coletivo. Não é a tua conduta em relação a você mesmo. Eu sempre fiz tudo certinho. O fariseu também fazia tudo certinho. Só que ele fazia algo em torno do coletivo. Então é isso, ó, a reta conduta perante o bem coletivo. Se é bom para todo mundo, é bom para mim também. Se é bom para todo mundo, é bom para vocês. Mas se é bom só para vocês, ou é bom só para mim, aí com certeza não vai ser bom para ninguém. É interessante isso, né? É um regime de compaixão. Nós temos então, André falando, não é a lição verbal o poder com que educarás o companheiro de luta, mas é o teu exemplo. A gente fala que o exemplo arrasta. A palavra, o livro, eles ensinam, mas é o exemplo que vai arrastar. Em seguida, ele fala que não é a tua crença sectária, é o teu segmento de crença, seja a tua religião, seja a tua profissão, não é a tua crença sectária que vai te levar à sublimação na vida espiritual, mas sim os seus atos de bondade. Então, vocês veem que tudo vai convergindo para a questão do coletivo. E aí a gente chega aqui, não é a fé sem obras que te iluminará a senda. Paulo costumava dizer que a fé sem obras é morta, não é? Então, ela não tem valor. Mas as obras dignificadoras que conseguires concretizar. Qual é a obra dignificadora que a gente faz? Não sei, não existe uma fórmula, mas para cada um a gente pode aplicar ela de forma diferente. Então não vai ser a cultura intelectual inoperante, como a do fariseu, que vai te resolver o problema e vai te fazer respeitável. E sim é o espírito de serviço a que eu me devoto. O que eu faço com aquilo que eu recebo? Eu distribuo, eu compartilho ou eu seguro só para mim? Então, não é o êxito sustentável de sorrir-te na terra por alguns dias breves. A gente pode ser feliz por alguns dias, eu diria que isso é um contentamento momentâneo, só que quando a gente chegar no plano espiritual, a coisa não é assim. E aí como é que faz? A gente vai continuar feliz lá do outro lado? Não, né? Então nós precisamos conquistar a verdadeira felicidade na paz de consciência e no dever bem cumprido.
nas nossas obrigações diárias. Fazer sempre o nosso melhor. Qual é o nosso objetivo? É que hoje nós possamos ser melhor do que nós somos ontem. E amanhã, um pouquinho melhor do que foi hoje. Ah, mas teve um dia que eu escorreguei. Mas se você sabe, errou, ressignificou, aprendeu o que tem de positivo na lição e segue em frente. Não é ficar paralisado. Busquemos ser antes de aparentar e fazer antes de instruir. Eu me lembro de uma passagem que o Divaldo Franco ele repete muito, que é o seguinte, ele diz assim: o que nós temos, nós deixamos, e o que nós somos, nós levamos. Então a gente precisa estar muito mais atento ao ser do que ao ter. Porque o ser é aquilo que é a nossa essência, é o nosso lado espiritual. A gente precisa da matéria, mas nós não vamos ter a matéria quando estivermos do lado de lá. Então a gente precisa alimentar o espírito. Não é ficar para o lado de cá e ser 100% matéria. Porque quando nós formos para o outro lado, não vai dar para fazer isso. Finalizando, a gente chama no Evangelho, segundo o Espiritismo, a passagem do muitos chamados e poucos os escolhidos. Então a gente lembra dessa questão da porta estreita e da porta larga, não é? Então todo mundo quer normalmente passar pela porta larga, porque a porta larga ela oferece no campo material muitas facilidades, coisa que a gente não tem. E aquele que opta por passar pela porta estreita é aquele que vai fazer muitos sacrifícios. Então a porta larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas é porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, que vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam, que é o complemento da máxima, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Então o fariseu ele foi chamado. Ele foi muitas vezes, o fariseu da nossa história, receber o chamado. Só que nenhuma das vezes ele atendeu. Então ele não foi o escolhido. Quem foi o escolhido? Foi o ex-presidiário, foi o criminoso que já tinha cumprido a pena dele na justiça. Então ele vai receber o chamado e ele vai acolher ao chamado. E aí a gente vai ver, finalizando praticamente, tem mais um slide surpresa depois, aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, vai se assemelhar àquele que construiu a sua casa sobre a areia. Quando vem a tempestade, qual é a casa que vai ficar em pé? Porque a tempestade vai vir. De qualquer forma, a gente não foge dos nossos problemas, a gente não foge dos nossos, vamos dizer, nós já plantamos diversas coisas e estamos colhendo no dia de hoje. Então ainda tem muita semente nossa plantada equivocadamente por aí que nós vamos ter que colher fatalmente. Isso não tem o que fazer, é nosso, nós vamos colher. Só que tem um jeito. Tem o jeito como a gente recebe esse plantio que chegou hoje, mas a gente tem que agir agora, nesse momento, que eu tenho que plantar agora porque eu vou colher dali a pouco, lá na frente. Então são 3 tempos. Eu colho o que eu já plantei, eu planto agora para eu poder colher depois, porque tem o tempo do plantio, tem o tempo da planta se desenvolver e depois tem a colheita. E a colheita ela é fatal. Nós vamos
colher exatamente aquilo que nós plantamos. E aí tem algo para dar um incentivo para a gente. O Emmanuel, eu gosto, adoro, acho que esse livro Perante Jesus tem essa passagem chamada Remuneração Espiritual, que é uma mensagem um pouco extensa. O extrato dessa mensagem é exatamente essa que eu vou ler para vocês. Prestem bastante atenção. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para execução das sentenças que nós lavramos contra nós próprios, segundo a lei de causa e efeito, se nos encontra a serviço do próximo, manda a misericórdia divina que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Vocês entenderam? Chegou a hora daquela semente ruim que nós plantamos ser colhida. Só que eu estou fazendo bem. O homem lá em cima fala assim, espera aí, segura um pouco aí que eu não vou estragar o bem que ele está fazendo. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Ele não quer que a gente sofra. Ele quer que a gente aprenda fazendo o bem. Então, se nós estivermos fazendo o bem, a gente vai suspender todo e qualquer problema que a gente tenha que passar. Ou o problema vai ser muito menor. Ou a gente vai aceitar ele com muito mais facilidade, vai lidar com isso com muito mais propriedade. Então, a ideia que a gente tinha era exatamente essa. Mostrar quanto importante é nós estarmos fazendo algo. Não precisa ser exatamente o que todo mundo faz. Tem um que doa, tem um que cozinha para levar para alguém, tem um que toma conta de uma criança para uma mãe trabalhar, não sei. Tem tantas coisas que a gente pode fazer. Uma palavra, uma conversa, uma mensagem, algo a gente pode fazer. O que a gente só não pode fazer é não fazer nada. Não fazer nada, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Então, o recado era esse. Procurar, buscar e não esperar que venha na mão da gente algo para que a gente faça. Mas se aparecer, é um chamado. Como apareceu para o nosso amigo fariseu. Com certeza, ele passou a oportunidade e quando ele foi lá para o plano espiritual, ele percebeu o equívoco que ele tinha cometido e numa outra oportunidade, muito provavelmente, ele vai aproveitar. Né? Com a maioria de nós é assim, acerta, 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 erra. Erra, 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 acerta, acerta, erra. Então a gente precisa só ter consciência de que nós precisamos só melhorar um pouquinho por dia. Tá? E não pode errar por intenção. Aí complica bastante o nosso andamento, tá bom? Boa noite. Bom, então nós vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento, buscando a harmonia do plano espiritual, buscando nos afinizarmos com esses companheiros que dirigem o trabalho, o Mestre Jesus, que a todos orienta, que possamos ser bons, receptivos, que possamos entender essas intuições, recebê-las de uma boa maneira, e que possamos no dia a dia fazermos sempre o nosso melhor, buscando o pensamento coletivo,
orientando aquele irmão que esteja precisando de uma palavra, ouvindo muitas vezes, apenas emprestando os ouvidos, sem julgar, que possamos assim buscarmos a compreensão, a compaixão, a fraternidade, e que assim vibremos pelo nosso planeta, com muita paz, com muita harmonia, que nós possamos envolver todas essas pessoas, os viventes, aqueles que estejam em necessidade, nos hospitais, nos postos, nas comunidades, que possam receber um pouco da paz, da harmonia que nós recebemos aqui nesta noite, dentro dessa casa, e que todos possamos ficar em segurança e durante a noite repousarmos em contato com os nossos companheiros espirituais, que com certeza nos trarão boas e novas informações. Que assim seja. Obrigado. Posso sim. Eu não sei se a Cris acompanha o nosso trabalho. Nós temos uma página inteiramente gratuita na internet, tá? Que é colocado diariamente uma mensagem, essa mensagem que a gente estava usando aqui do Emmanuel, lá nós temos ela na íntegra. Então, todos os dias a gente distribui essa mensagem por WhatsApp, Facebook, em outras mídias, enfim, nós temos nossa página também no YouTube, diversos jeitos aí da gente buscar uma fonte confiável, né? Nós confrontamos os livros antes de colocar, buscar boas mensagens que tenham a ver com a doutrina espírita, que elas estejam dentro da codificação de Kardec e que a gente possa, evidentemente, usar isso daí para o nosso estudo e para o nosso conhecimento. Então, eu vou deixar aqui com vocês marcadores de página, que tem o QR Code para acessar e cartão também. Quem quiser, é só pegar, tá bom? Obrigado, Cris. Bom, pessoal, então nós encerramos hoje aqui, nós vamos passar agora para a segunda parte dos trabalhos. Uma boa noite a todos e até quinta-feira, se Deus quiser, Ele há de querer.